Anderson, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pelo batismo, Deus Todo-Poderoso te libertou do pecado, te fez renascer pela água e pelo Espírito Santo. Tu fazes agora parte do seu corpo, que ele te consagre com óleo santo, para que, como membro de Cristo, sacerdote, profeta e rei, continues no seu povo até a vida eterna. Amém. Antônio, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amanda, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pelo batismo, Deus Todo-Poderoso libertou-te do pecado, te fez renascer para uma vida nova. Pela água e pelo Espírito Santo. Tu agora fazes parte do seu povo, que ele te consagra com óleo santo, para que, como membro de Cristo, sacerdote, profeta e rei, continues no seu povo até a vida eterna. Sempre dedicado, sempre preocupado com as vocações e principalmente com as vocações paroquiais, com seus paroquianos vocacionados e os seus vocacionados paroquianos. Isso sempre zeloso, sempre cuidadoso, né? E sempre dedicado com as vocações. Tanto é que vejam, né, o volume de vocação que se confirmou, né, aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Então tudo isso se deve, em primeiro lugar, claro, a Deus, ao chamado divino, né? E em segundo lugar, a uma pessoa que, né, transparecia, né, um exemplo. Uma história marcante foi justamente o dia em que ele me questionou sobre a vocação, né? E foi num momento de confissão também, e ele perguntou se eu não estaria disposto, né, a fazer um caminho vocacional. Naquele momento eu ainda assim, eu já tinha esse desejo no coração, mas na época eu estava namorando, estudando, trabalhando, enfim. Então não era uma realidade naquele momento, mas aquilo ficou dentro, né, do meu coração. E a continuação deste momento foi quando eu fui atrás dele para falar sobre a vocação, falar que eu queria ir para o seminário. E nesse dia ele estava bem, vamos dizer assim, um pouco irritado com alguma coisa, né? E ele estava na sacristia com a irmã Maria Pia, com o seu Jair, e acho que eles estavam discutindo alguma coisa ali. Aí o seu Jair saiu primeiro, não muito contente, a irmã veio atrás também, assim, e depois veio o Padre Ulisses, né? Também com aquele jeito já mais fechado, sem cara de poucos amigos, né? Mas eu esperei para falar com ele, eu tinha que falar naquele dia. E aí, quando eu falei com ele, ele mudou totalmente, assim. A fisionomia de uma pessoa que estava fechada, carrancuda, de repente ele parou na hora que eu falei que eu queria falar com ele sobre a vocação. E aí nós sentamos ali mesmo, ali na nave da igreja, e ficamos conversando sobre isso. Ele me perguntou como que era isso, o que eu tinha sentido, quais eram os sinais dessa vocação. Apesar de, nesse mesmo dia eu citei, né, que no momento da confissão ele havia me questionado e aquele questionamento inquietou meu coração de tal modo que aquilo não mais saiu da minha cabeça, né? Então o momento mais marcante foi justamente esse, no dia em que eu conversei com ele sobre a possibilidade de ir para o seminário e desde então nosso convívio, as nossas conversas giravam tudo em torno disso, da ida para o seminário, né? Mas uma coisa que eu não me esqueço nunca e eu trago comigo foi o fato dele ter me escutado quando eu falei sobre o ser diácono, né? E no processo até eu ser ordenado, ele me acompanhou assim,
dentro da possibilidade, ele me acompanhou de perto, ele sempre esteve comigo, ele sempre me orientou. As dúvidas que eu tinha, ele me ajudava. Inclusive, eu tenho até hoje uma carta que ele escreveu, me apresentando para a Comissão Arquidiocesana dos Diáconos, falando da minha pessoa. E essa carta, para mim, ela é muito importante e eu a tenho guardado com muito carinho. Mas, assim, o momento mais forte foi no dia da minha ordenação. Nós já estávamos na fila para começar a procissão de entrada e ele ainda não havia chegado. E, de repente, assim, naquele tumulto, alguém bate nas minhas costas, eu viro, é o Padre Ulisses. Aí ele segurou aqui, assim, nos meus dois braços, assim, me balançou assim e falou assim, eu já estou aqui. Aí aquilo para mim foi assim, é o pai acolhendo o filho e dizendo assim, você não está sozinho, eu estou aqui com você. Nesse que era o momento, um dos momentos mais importantes da minha vida, né? E o outro momento foi na hora da vestição, e é por isso que eu estou aqui hoje de dalmática, porque foi o Padre Ulisses que me vestiu, ele que me paramentou para a minha ordenação. Então, ele fez a minha vestição da minha estola e da minha dalmática. Isso, para mim, tem um peso assim, porque ele me acolheu no primeiro momento e ele estava comigo na ordenação. Então, assim, ele fechou o ciclo da minha vocação até a minha ordenação. E quando o Lucas começou a ir para a vocação dele, né, foi o Padre Ulisses quem acompanhou. Então, a gente se aproximou mais ainda, né? Ele ia lá em casa, almoçava, sempre aquele jeito, comia de tudo que tinha. Não tinha essa escolha de dizer, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, ele comia de tudo. O que tinha, ele comia. Né? Não escolhia, não tinha essa preferência. E quando o Lucas foi para o seminário, foi ele quem começou a conduzir, a seguir o Lucas, sendo o diretor espiritual do Lucas, né? E isso tudo foi nos aproximando mais. Ele ajudou muito o Lucas lá no seminário. Eu tenho muita gratidão por ele. Nessa desenvoltura dos trabalhos pastorais, né? Um dos colegas, hoje padre, claro, o Padre Irã, ele me fez um questionamento, reforçou algo que parecia já estar germinando, porque eu era um assíduo leitor das Sagradas Escrituras, né? Já tinha lido a Bíblia toda, quase toda, porque faltavam as cartas de São Paulo. Então as cartas de São Paulo germinou, né? Germinou algo, mas ainda não sabia. E o Padre Irã, na época, me fez um questionamento a respeito da vocação, né? Se eu já tinha pensado. E eu dei a entender. E aí ele já me encaminhou para o Padre Ulisses. Eu me lembro muito bem, como se fosse hoje. Foi na missa, depois da missa, das 9h30 da manhã. Ele fez a reunião de acólitos, como era de costume, e aí no final, ali na porta da sacristia, do lado de dentro, paralelamente, frente a frente, e comecei a conversar e tudo mais, ele se interessou bastante, né? E pronto, então daí para frente começou a acompanhar direitinho, né? Se colocou muito à disposição, que ele tinha uma disposição muito grande, nunca vi. Então, assim, uma disposição para fazer as coisas, para atender, enfim, como a gente já conhece, né? Que dispensa esse comentário, que a própria vida ativa era, assim, de uma disposição impressionante. E, enfim, então, a partir daí, né, já agilizou as questões, orientou os encontros vocacionais, íamos em um grupo até bem considerável, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vocacionados. Embora nem todos tenham continuado, mas né, uns seguiram outros estados de vida vocacional e eu estou aqui hoje. Esse homem edificou vocações, edificou igrejas, mas edificou comunidades que são pedras vivas, unidas pela fé católica, não por compromissos ideológicos, não por outra coisa, por um desejo imenso de agradecer a Deus, de louvar a Deus, de prestar um culto agradável a Deus. Um zelo cuidadoso que fazia com que ele fosse firme, atento, mas firme.
Eu me recordo que na missa de corpo presente, Dom Aparecido comentava que ele deixou de estudar mais para ensinar os jovens lá, os seminaristas. Ele deixou de investir na própria formação intelectual dele para ter mais tempo para investir na formação intelectual dos futuros padres. Ou seja, ele sempre foi coerente com isso. Então, coerência é o legado que o Padre Ulisses deixa para mim. Ele sonhava muito com a formação mais sólida do seminário, né? Como ele nunca assim fez uma lista, a gente não sabia que ele ia morrer tão cedo, tão jovem. Mas a respeito dessa pergunta, ele pensava uma formação humana, afetiva, intelectual, pastoral mais sólida do seminário. Candidato, algumas vezes, assumir a reitoria, algumas ele não aceitou. Eu acho que ele não serviria, eu disse para ele, para ser reitor, porque a sua impaciência com nossas imbecilidades e incompetências, eu fico pensando nele, essa geração do celular, que não solta o celular, ele ia surtar. Então, para ser reitor ele não serviria, ele sabe disso, e é por isso que umas vezes ele rejeitou o convite, e eu disse para ele, você não serve. Você serve para fazer parte da equipe. Mas para o reitor ele não serve, porque tinha dias que a impaciência dele podia botar fogo na casa. Não, e um amor que ele tinha também pelo seminário, né? O seminário também, né? Que ele não precisava dar aula, né? Mas ele fazia questão de dar aula, e dava aula de filosofia e teologia, né? Quer dizer que e ele gostava demais, né? Muito, muito sábio, né? E simples, né, o jeito dele, né? Porque tem gente que é sábio e fica lá, né, com aquele aparecer, não. Pode ver que no dia mesmo na mídia que deu aquela vez, deu aquele monte de... Que deu aquele problema que ele falou do negócio da música, aquele negócio deu... Ele mesmo ficou... O que aconteceu? Eu não fiz nada. Fiz os encontros vocacionais, né? Fui admitido ao seminário, e Nossa Senhora de Fátima, o seminário maior. E dentre os professores estava lá, né, o Padre Ulisses, professor de filosofia, história da filosofia. Posso dizer assim, inigualável. Para mim, das primeiras aulas de filosofia, de cara colocou para a turma, né? Turma numerosa, 35 seminaristas. De início, o Padre Ulisses falou, né? Da matéria dele de filosofia, ele iria cobrar mais o português do que filosofia. Exatamente. E não queria padre falando bobagem. Falando bobagem. Então eram aulas, né? Era um professor extremamente capaz, bem didático, do jeito dele também, mas nós conseguíamos assimilar, né, o conteúdo, divertido, né, professor divertido. Chegava na sala de aula para se divertir e para divertir a gente também, né? Então eu acredito que, embora ele tivesse a extroversão, né, o carisma dele, né, na comunidade, e às vezes muito recolhido, tá? Mas na sala de aula chegava para ensinar, claro, não perdia tempo não tinha esse negócio de perder tempo não, mas ao mesmo tempo conseguia se divertir. Talvez assim, aquela diversão que lhe faltasse no dia a dia rotineiro da comunidade, ele compensava, né? Porque se sentia assim, puxa vida, né? Noutra esfera, em outros ares, posso, né, assim dizer. Então, tanto se divertia quando divertia a gente, e eram aulas que se transformavam numa verdadeira familiaridade, né? Se sentava em cima da mesa, cruzava as pernas, né? E assim, era o jeitão dele, né? Chegava com aquela blusa, né, de lã, exato, aquela camisa xadrez, quando era época de frio, aquela blusa de lã sobre, né, não era nem vestido, era sobre, né, os ombros assim, característica, o Padre Ulisses. E realmente conseguia não somente dar aula de filosofia, mas dava aula de vida, filosofia de vida. Era matéria, mas uma matéria que se esboçava assim, que tomava essa característica assim de filosofia de vida, de filosofia
de padre, né? De filosofia de gente, que era o que ele queria que a gente fosse, gente para o povo, gente para a igreja, né? Mas gente mesmo, gente humano, gente de pessoas de virtudes. Ele é zeloso. Eu não digo no passado era, não. É. Porque, já direi por quê. Daqui dessa paróquia, do seu zelo pastoral, nasceram algumas vocações sacerdotais. Pedirei aos padres que se levantem, que são frutos do ministério pastoral dele. Deus seja louvado. Em mais de 25 anos de ministério, 6 padres são que daqui saíram. Deus seja louvado. O ministério pastoral do padre Ulisses, se não valesse por outra coisa, por tanta vida que ele deu na água do batismo, por tanto perdão que ele concedeu no sacramento da reconciliação, por tanto culto a Deus que ele deu não só na beleza dos templos, como nas liturgias bem cuidadas, 6 sacerdotes saíram do seu coração de pastor. Falo por mim, mas falo também pelos outros, né, daqui de Brasília, que tiveram proximidade com ele. Ele, olhando para ele, você via que dizer sim a Jesus, um sim verdadeiro, Jesus usa tudo da gente. O temperamento, usa a inteligência, usa a criatividade. Então eu olhava para o Padre Ulisses e falava assim, vale a pena dar a vida por Cristo? Porque o que Cristo faz, né? Ele torna a vida da pessoa útil, independente de como a pessoa seja.